Olá, boa tarde. O meu nome é Luís Catarino, eu sou um dos fundadores da agência 4C, que é uma agência portuguesa feita por 4 fotógrafos que sentiram a necessidade há cerca de 10 anos, vamos fazer 10 anos em fevereiro, sentiram a necessidade de mostrar a boa fotografia, o bom fotojornalismo feito em Portugal. Nós trabalhávamos em jornais, alguns ainda trabalham em alguns jornais em Portugal, o que já começa a ser uma espécie rara, o fotógrafo de jornal. E sentimos que a fotografia portuguesa era boa demais para não ser conhecida lá fora. Resolvemos fazer a agência, um bocado à imagem também de outras agências internacionais que nos inspiram desde o início da nossa carreira, claro. Mas aqui neste cantinho da Europa, onde pouca coisa se passa lá para fora. Nós decidimos ir ver o Festival de Perpignan, que é semejamente famoso, para perceber se valia a pena criar uma agência em Portugal que representasse os fotógrafos portugueses e os seus trabalhos. Quando fomos a Perpignan, ficámos fascinados primeiro com o ambiente de partilha que existia no festival e que infelizmente há 10 anos em Portugal não existia muito, porque havia uma preocupação muito grande de, usando uma frase, uma espécie de ditado português, que é: não lhe vou dizer senão ele fica a saber mais do que eu. Era um bocadinho a mentalidade que existia na altura e nós ficámos mesmo espantados com a facilidade com que toda a gente trocava ideias e trocava conhecimentos e contactos, e etc. Fomos a Perpignan e isso foi decisivo para levarmos em frente o nosso projeto de criar uma agência. Começámos por representar fotógrafos só portugueses e escolhemos, como é natural, quem nos estava mais próximo e quem nós achávamos que tinha muita qualidade para trabalhar connosco. Revelou-se que, na altura, muitos dos fotógrafos trabalhavam em jornais e nós gostávamos que eles nos passassem, para nós vendermos no estrangeiro, os seus trabalhos pessoais. Cedo nos apercebemos que os fotógrafos não tinham tempo para os seus trabalhos pessoais, o que era gravíssimo a juntar ao panorama que já existia. Uma coisa que também notámos, e
tanto esta falta de tempo dos fotógrafos, porque é preciso notar que na altura havia muito menos freelancers do que existem agora, tanto essa falta de tempo, como também um certo acomodar que os fotógrafos tinham na altura e que ainda existe, e em conversas ontem com alguns fotógrafos se percebeu isso. Os fotógrafos portugueses têm um bocado a ideia de que têm que arranjar um local para onde trabalhar, em Portugal. E toda a gente, na altura, queria trabalhar ou no Expresso, ou no Público, ou no JN, ou no Diário de Notícias, e esqueciam-se do mundo lá fora. E eu tive uma experiência com um dos maiores fotógrafos portugueses, que é o António Pedro Ferreira, que ainda trabalha no Expresso, em que ele falava com o Sebastião Salgado há uns anos no Prémio Visão e dizia-lhe que em Portugal era muito difícil publicar coisas de qualidade. É uma conversa que nós continuamos a ter. Se calhar atualmente existem menos sítios ainda onde publicar coisas de qualidade na imprensa portuguesa. E o Sebastião Salgado respondeu-lhe: esquece que és português, tu és europeu. E para quem estava habituado aqui ao cantinho, e para quem se esquece que Portugal foi, vá lá, a primeira potência globalizadora da história, ficámos espantados com isso. Do segundo ano que fomos a Perpignan, já íamos com a empresa criada e queríamos, porque não conhecíamos, e nisso temos que assumir a nossa ingenuidade na altura também, não conhecíamos os editores e os jornais que conhecíamos, mas não conhecíamos quem é que escolhia as fotografias, quem é que escolhia os temas, etc. Então decidimos ser representados por várias agências em vários países. Nos países onde os mercados editoriais são mais fortes, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a França e a Inglaterra, digamos. E a Espanha um pouco, mas a Espanha é um bocadinho diferente. Fomos e conseguimos suscitar o interesse dessas agências. E se nós no ano anterior já tínhamos decidido que íamos fazer a agência, no segundo ano que lá fomos, ficámos muito contentes por haver um certo reconhecimento daquilo que nós já estávamos a pensar, que era que a fotografia portuguesa era muito boa e que devia ser conhecida lá fora, e eles, os editores com quem falámos e os representantes das agências com quem falámos, ficavam espantados com os trabalhos que nós levávamos. Então criámos uma rede de distribuição nesses países e, como eu disse há pouco, o facto dos fotógrafos se acomodarem um bocado, arranjarem um emprego, lá, como diz o Sérgio Godinho, fazia com que houvesse pouca produção. Nós chateávamos os fotógrafos, mas não têm reportagens, não têm projetos pessoais e, como diz o povo, quem não aparece esquece. E nós estávamos a sentir-nos um bocado envergonhados porque já tínhamos uma rede de quem nos queria vender lá fora e não tínhamos era nada para lhes entregar, para eles venderem. Decidimos nessa altura, também um bocado para, vá lá, picar os fotógrafos, representar fotógrafos estrangeiros. E começámos por trabalhar com fotógrafos espanhóis, israelitas, italianos. Começámos a espalhar-nos um pouco pelo mundo, a nossa rede. Isso foi fundamental também tanto para a nossa sobrevivência, porque, como todos sabem, viver do editorial é muito difícil. Se é difícil no estrangeiro, em Portugal, talvez seja um bocadinho mais ainda com a crise que atravessamos. Mas começámos a ter mais produção e, consequentemente, mais publicação no estrangeiro. Portanto, começámos a ter mais atenção da parte dos nossos representantes no estrangeiro, começámos a estabelecer contactos, fomos mais periodicamente também a Perpignan, conhecemos editores de revistas, começámos a entrar, revistas e jornais, começámos a entrar em contacto mais ou menos direto e começámos a congregar um certo número de fotógrafos
que nos asseguravam, mais ou menos, é que nós ainda não estamos numa altura ideal de produção de reportagem, mas fez-nos, basicamente, viver durante estes 10 anos. Os trabalhos editoriais não são aquilo que nos dá dinheiro, não é o que nos paga as contas, é obviamente o trabalho empresarial, mas é a nossa melhor montra, é aquilo que nós queremos mostrar ao mundo que fazemos, são os trabalhos editoriais. Entraram fotógrafos, saíram fotógrafos durante estes 10 anos, o que é normal numa agência, e o que eu sinto, como venho desde o início, é que estamos a estabilizar um número de fotógrafos interessados pela agência. Porque o facto de nós não sermos um coletivo ou não sermos uma cooperativa, como algumas agências são, faz com que os fotógrafos não tenham tanto a sensação de pertença. E isso é difícil de combater e de os puxar. Neste momento temos cada vez mais fotógrafos, um grupo mais coeso de fotógrafos que pertencem realmente à Forci e que se preocupam muito com a nossa agência. O facto de termos uma estrutura muito leve, de não termos uma sede física, faz com que nos possamos dar estes luxos de não ter uma renda para pagar, ter poucas pessoas a quem pagar um ordenado e vamos fazendo com que a agência sobreviva assim. Uma coisa que nós aprendemos também, e para nós portugueses é comum dizermos mal de nós, apesar de não admitirmos que os estrangeiros digam mal de nós, aprendemos que nós somos tão bons como os outros. Não só já sabíamos, porque a nossa fotografia é tão boa como a fotografia que se faz lá fora, mas aprendemos que todos cometem os mesmos erros. E no trabalho que temos no dia-a-dia de receber propostas, de nos pedirem para irmos fazer assignments, de nos dizerem a organização das coisas, nós cometemos tantos erros como os outros. Nós, portugueses, no geral, cometemos tantos erros como os outros. Eu vou mostrar alguns trabalhos exemplificativos de alguns fotógrafos que nós representamos. Acho que é a melhor maneira de terem para uma pequena ideia do que nós vamos fazendo. Gostava de mostrar mais reportagem, mais coisas, mas a seu tempo o faremos. Eu vou começar com algumas fotografias da reportagem que ganhou este ano o prémio Estação Imagem, que é do fotógrafo Bruno Castanheira. E o Bruno é representado pela Forci há um ano e tal. É um fotógrafo português talentosíssimo e muito tímido. E então nós andávamos numa espécie de namoro há anos, porque, lá está, tem um pouco a ver com o que eu falava há pouco, ele ficava à espera que lhe acontecessem coisas. E no momento em que deixou de estar à espera que lhe acontecessem coisas, em que foi ele a ir, de tanto ouvir na televisão e na rádio, e ler, os políticos portugueses a dizerem que Portugal não é a Grécia, Portugal não é a Grécia. Era uma frase-chave há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, na nossa comunicação social. Ele resolveu ir lá ver à Grécia se a Grécia era igual a Portugal ou não. E foi durante cerca de um mês, esteve lá sem dinheiro, mas foi pela sua curiosidade de fotógrafo e, finalmente, pela sua iniciativa. E ganhou o prémio Estação Imagem este ano e ganhou também o prémio Gazeta, que é talvez o prémio mais antigo de jornalismo em Portugal, e deve ter sido uma das únicas vezes que o mesmo fotógrafo ganhou no mesmo ano estes 2 prémios. Eu vou-vos mostrar algumas fotografias menos conhecidas deste trabalho, porque a edição que o Bruno fez são umas 110 fotografias. É claro que ele teve que concorrer apenas com 12 à Estação Imagem, e eu vou mostrar algumas daquelas que não se viram tanto na Estação Imagem.
Ele apanhou não só os próprios gregos a sofrerem com a crise, mas também os imigrantes que foram para a Grécia há uns anos e que estão a sofrer muito e estão a ser perseguidos tanto pelo partido de extrema-direita da Grécia, como até pela própria polícia que caça os imigrantes ilegais, os imigrantes legais também. Ele, em cerca de um mês, fotografou, como se pode ver, desde as manifestações à vida das pessoas, aos imigrantes a serem presos. E cá, quando começámos a ver este trabalho, que ele, com a sua timidez característica, publicou apenas no Facebook, pôs lá umas fotografias no Facebook, e toda a gente ficava... a comunidade de fotógrafos e de fotojornalistas portugueses ficou espantada como é que alguém tinha um trabalho deste tipo em Portugal. Por outro lado, eu estou à espera ainda de ver um trabalho, não quer dizer que seja deste tipo, mas com a profundidade deste trabalho, sobre a crise portuguesa. E pegando um pouco nas palavras de um fotógrafo da Reuters, espanhol, que trabalha em Portugal, que é o Rafael Marchante, é muito difícil fotografar a crise em Portugal porque é muito mais invisível do que na Grécia, pelos vistos. A conclusão com que o Bruno chegou da Grécia é que realmente Portugal não é a Grécia. A Grécia está muito pior do que Portugal. Temos algumas fotografias clássicas de protestos em Portugal, porque também os tem havido, e algumas têm sido publicadas em publicações estrangeiras. Este fotógrafo, o Peter Pereira, é um fotógrafo que nasceu em Portugal e aos 9 anos emigrou para os Estados Unidos. Ele vive em New Bedford e é considerado, há 2 anos seguidos, o melhor fotógrafo de New England, que são 6 estados dos Estados Unidos. A Associação dos Fotógrafos americana tem uma espécie de concurso que parece um concurso de Fórmula 1, uma corrida de Fórmula 1, porque cada membro da associação pontua as fotografias das outras zonas e não da sua. E recebe as fotografias todas publicadas nos jornais e revistas das outras zonas. E no fim, basicamente, no fim do ano, há uma pontuação porque cada fotógrafo dá pontos. Gostava de parar isto outra vez. O Peter Pereira, além de ser muito apaixonado, e além de ser um extraordinário fotógrafo, teve esta paixão quando nós o contatámos e nas minhas funções eu sou também fotógrafo oficial do Presidente da República e então fui com o Presidente aos Estados Unidos e conheci o Peter por acaso. E depois fui ver o site dele, etc. E tempos mais tarde perguntei-lhe se ele queria trabalhar connosco. E foi uma satisfação enorme para nós ouvi-lo dizer que sempre foi um sonho, desde que começou a trabalhar em fotografia, ser representado por uma agência do país onde ele nasceu, que é, para nós, enche-nos de orgulho e ter um fotógrafo como ele também. É curioso que cada vez que temos trabalhos para ele fazer nos Estados Unidos, para jornais portugueses, ele fica um bocado revoltado porque as reportagens muitas vezes não são interessantes. E ele, cada vez que vem a Portugal, pega nos jornais portugueses, folheia e diz bullshit, bullshit, bullshit. Não há nada interessante para ele nos jornais portugueses porque são fotografias de políticos sentados em mesas, de retratos, caras de pessoas, e há muito, muito pouca reportagem. Ele trabalha num jornal em New Bedford, que é um jornal local, uma comunidade muito grande de portugueses, e é um jornal que tem um espaço para a fotografia incrível. É um jornal que vende cerca de 60 mil exemplares por dia, que é muito mais do que
por exemplo, o Público, que é um diário português, vende. É talvez mais do dobro. O Peter, como eu vos disse, é há 2 anos seguidos o fotógrafo, o melhor fotógrafo da região 2 dos Estados Unidos, que engloba 6 estados. Temos um fotógrafo espanhol chamado Alberto Paredes, que nos apareceu em Perpignan. Nós tivemos um stand em Perpignan, em conjunto com outras agências, outras das agências com quem nós trabalhamos. E Alberto Paredes foi-nos mostrar o trabalho dele e nós achámos que era uma pérola e como é que um fotógrafo daqueles não é já representado há mais tempo. O Alberto é uma pessoa muito simples e que procura as suas próprias histórias, além de fotografar histórias encomendadas, mas ele periodicamente manda histórias. Quando foi a Revolução em Madrid, o 15 de maio, ele passou dias e dias a fotografar lá e o resultado foi que algumas das fotografias foram publicadas por nós no estrangeiro. Esta fotografia foi publicada na Time e a fotografia anterior, esta, foi publicada na capa do Correio Internacional francês. Ele tem um trabalho lindíssimo e é um fotógrafo muito versátil, porque tanto faz reportagem pura e dura como coisas mais, digamos, conceptuais ou poéticas. E ele já fez 3 caminhos de Santiago, em Espanha, e tem uns trabalhos lindíssimos de justaposição de fotografias, todas em formato quadrado, e ele foi fotografando sempre on the road, vá lá, on the path. Tem estas justaposições, com esta, por exemplo, e há outras que também funcionam. Nós temos, como vos disse, vários fotógrafos atualmente que estão a dar uma certa força e dinâmica e consistência à agência. Alguns deles, nós entretanto, para ia falar um deles. O António Pedrosa, que vocês já ouviram ontem aqui falar e fazer uma apresentação, fez este trabalho, por exemplo, sobre a Rapa das Bestas na Galiza. E o que eu muitas vezes digo aos fotógrafos, se eu lhes posso dar um conselho, é para fotografarem também para arquivo, porque uma parte importante de uma agência como a nossa é o arquivo. Esta fotografia foi publicada na Newsweek, por exemplo, e é completamente tirada do contexto, porque o António fotografou uma reportagem sobre a Rapa das Bestas que nunca foi publicada, por mais que nós a tentemos publicitar, não é publicada. E de repente uma fotografia, por acaso foram 2 fotografias, são publicadas sobre o tema da carne de cavalo metida na carne de vaca e de outros animais na Europa. Foi pena ser fora do contexto desta fotografia. Às vezes, as fotografias de arquivo geralmente são publicadas dentro dos contextos certos. Esta não foi e foi numa das maiores publicações do mundo. Temos um fotógrafo também em Angola, o Bruno Fonseca, que tenta fazer reportagem num país que não tem propriamente uma liberdade de imprensa como nós a conhecemos. Ele também já publicou, porque Angola é um país que está nas notícias. Temos uma variedade grande de reportagens, não só de temas mais profundos, como temas mais calmos, vá lá. Esta do Rodrigo Cabrita é bastante original, sobre desporto nos telhados. Está ali Castanheira, sobrou o nome de Castanheira. Peço desculpa.
O Tommaso Rada é um fotógrafo que está ali ao fundo, sentado, e o Tommaso vive em Braga desde há uns 8 anos, penso eu. É, sem dúvida, um dos fotógrafos que mais tenta fazer coisas e mais tenta remar contra a maré. Ele procura mesmo fazer coisas apesar de viver em Portugal. E não é por estares aqui que eu estou a dizer isto, mas se mais fotógrafos tivessem a iniciativa que o Tommaso e que alguns outros têm, mais publicávamos, mais conhecidos éramos no estrangeiro, apesar de já termos o nosso orgulho muito maior do que tínhamos há 10 anos. Já conseguimos algumas coisas. O Andoni Lubac é um fotógrafo basco, que também nos descobriu, e muitas vezes é curioso ver isto, que recebemos e-mails, como presumo que todas as agências devem receber, de fotógrafos a mostrarem trabalhos e a quererem ser representados. E ficamos novamente espantados, mas felizmente que o facto da internet nos ter aproximado faz com que descobramos talentos do outro lado do mundo e que eles nos descubram a nós e que queiram trabalhar connosco. Isso é muito, muito gratificante. O Lubac fez este trabalho sobre as pessoas que estão a ser deslocadas porque as companhias mineiras em Moçambique querem as terras para explorar e as aldeias estão a ser deslocadas. E isto é o resultado, vá lá, de haver pouca terra ou de terra pouco fértil. A terra onde eles viviam antes era mais fértil do que aquela para onde estão a ser deslocados agora. Este trabalho também é do Tommaso. Ele anda há alguns anos a seguir os veteranos de guerra portugueses, que é um tema muito sensível na nossa história, que não está muito bem resolvido e às vezes, quando se tenta fazer alguma coisa sobre os veteranos de guerra, há sempre muitas suscetibilidades pelas quais se tem que ter atenção. Eu tenho uma pequena experiência porque o meu pai, como os pais de muitos de nós, lutaram na guerra colonial e só muito perto do meu pai morrer é que fiquei a saber o que é que ele andou a fazer, 10% ou 5% do que ele andou a fazer, e fiquei surpreendido, mas isto para dizer que normalmente os veteranos de guerra não se abrem sobre a guerra colonial e obviamente muitos deles sofrem de stress pós-traumático ainda. Este trabalho do Tommaso é muito pungente, digamos, e ele continua a fazê-lo porque é um trabalho que não, parece-me, dificilmente o acabará, porque o tema é demasiado grande para se terminar. Bom, mais um trabalho do Peter Pereira, que vive em New Bedford. O Peter, há pouco não vos disse que o Peter, o jornal dele paga-lhe para ele andar à procura de histórias, só. Nós já o visitamos e o Peter anda o dia inteiro de carro à procura de histórias. E ninguém lhe manda fazer nada. Olha, não tens que ir fotografar um jogo de futebol às 9 da noite. Ele não tem que fazer isso. E é uma realidade completamente diferente da nossa, ainda para mais numa cidade pequena dos Estados Unidos. E ele consegue fazer estas histórias, por exemplo, como viver com diabetes. Temos um fotógrafo norueguês, o Alexander Widing, que fez esta pequena história sobre uma comunidade, uma etnia da Tailândia que está cada vez mais a emigrar para Bangkok e que está a deixar os campos e que, como é comum nestas migrações, vai viver pior ainda do que aquilo que vivia no campo.
novamente o António Lubaki, que esteve há pouco tempo na Síria. É um daqueles freelancers que vai por ele para a Síria e não tem proteção de uma grande publicação para o que lhe possa acontecer. No caso do Lubaki, ele foi raptado e roubaram-lhe o material todo. Teve sorte de não lhe fazerem mais nada e voltou para o País Basco, para a terra dele. Mas, entretanto, há 2 semanas estava no Egito a fotografar a crise no Egito. Este trabalho, tempos depois dele o ter feito, digamos que uns 2 meses depois, foi publicado também na capa do Correio Internacional francês, que é esta, e na mesma edição das fotografias que o António Pedrosa publicou dos cavalos na Newsweek, estas fotografias do Lubaki foram publicadas. Na versão que a Newsweek agora tem, a versão principal é uma versão iPad, e na versão impressa japonesa também. Uma coisa curiosa que eu não sabia é que a Newsweek transformou-se numa versão iPad, mas continua a ter uma versão impressa. Só que a versão impressa não traz as mesmas fotografias da versão do iPad. E presumo que isto seja porque ainda há assinantes e eles devem estar à espera de acabar as assinaturas, e então querem gastar menos dinheiro na impressão da revista. Estes são alguns exemplos de outras publicações que tivemos nestes anos. E para terminar esta minha conversa, é dizer que os fotógrafos portugueses devem tomar mais atenção ao estrangeiro, porque fala-se muito em Portugal, para recuperar da crise económica, dever exportar. Eu acho que os fotógrafos, para também ajudar a recuperar da sua crise económica ou crise de publicação de trabalhos, e muitas vezes da sua frustração por não haver locais para publicar o que cada um gosta de fazer cá em Portugal, têm que estabelecer contactos lá fora, ir aos festivais, como se falou ontem, e fazer o networking, conhecer pessoas, fazer contactos. O que a Fiona está a fazer é extraordinário, porque põe as pessoas em contacto umas com as outras. E faz falta, eu sei que faz falta a muitos fotógrafos portugueses que fecham-se neste nosso jardim à beira do Atlântico e não pensam que as suas coisas lá fora podem ser bem publicadas, talvez melhor pagas, dependendo dos sítios, e que se podem realizar mais. Alguns fotógrafos portugueses já estão a fazer isso e espero que haja mais, porque o fotojornalismo é global. O olhar para uma boa fotografia e tentar perceber o mundo é global. Portanto, espero que o serviço que a Forci está a tentar fazer seja aproveitado por outros também, e não só através da Forci. Acho que ficava muito satisfeito que esta pequena coisa que nós fizemos, chamada Forci, seja uma inspiração para os jovens fotógrafos. E é isso. Posso? Oi, graças. Aparentemente houve um pequeno contratempo e o Ricardo Nicolau não vai poder estar presente, pelo menos não o vejo na sala. Convidava a Fiona e o Éder para se juntarem aqui para uma conversa que vai ser moderada pelo Rui Lourosa, que é um investigador e professor ligado à fotografia, e que vai um pouco ajudar a criar aqui algumas linhas, e também, obviamente, com as vossas perguntas, enquanto
enquanto plateia, enquanto observadores, para nós podermos concluir e ouvir outras opiniões desses trabalhos apresentados hoje. Obrigado. Olá. Olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. You don't understand Portuguese? Um pouco. Shame on you. I'm learning. Ok. Convidaram-me para ser moderador desta conversa informal, esperemos, e que vai tratar alguns assuntos relacionados com a curadoria e, se calhar, mais especificamente, ao universo da curadoria relacionado com a fotografia, especificamente. Tenho algumas perguntas que gostava de fazer ao Éder, ao Luís e à Fiona. E acho que as perguntas são feitas para todos, mas eventualmente podem responder, não por ordem. Acho que é uma conversa. Se tiverem alguma coisa a acrescentar, acho que seria de todo útil interromperem. E então, já agora, começando além pelo nosso colega brasileiro, Éder, e talvez até falando de uma forma mais específica do país de origem, como é que é feita a curadoria no Brasil? Qual é o trabalho do curador nos dias de hoje? A fotografia especificamente? O mundo artístico contemporâneo talvez seja lato o termo da curadoria nos dias de hoje. Mas como tem sido o trabalho dos curadores em relação à fotografia? Sim. Né? Acha que é muito diferente da realidade europeia? Eu costumo dizer que eu acho que o ideal, logo mais, é que deixem de existir curadores específicos de fotografia. Né? Sobretudo quando a gente pensa na fotografia que entrou no campo das artes plásticas com a força que entrou a partir dos anos 90, né? É muito interessante você ver que os curadores que trabalham com outras linguagens, com pintura, com escultura, que fazem as curadorias das grandes exposições, das grandes bienais pelo mundo, né? A fotografia, a partir dos anos 90, acabou sendo meio que a vedete, porque eu acho que era a linguagem pós-moderna que mais dava respostas a seu tempo naquela época, né? Continua, em grande parte, sendo assim. E ela se encontra completamente incorporada ao estatuto da arte contemporânea, né? Então eu gosto de pensar que daqui a pouco eu vou ter que mudar de trabalho, que já não vamos mais precisar ter curadores específicos de fotografia, como nem sempre há curadores de pintura, curador de escultura, não faz muito sentido, né? Mas a fotografia, claro, não no campo documental, que ainda precisa, ainda mais sobre esse aspecto que eu falei, dessa mudança de parâmetro, né, na fotografia documental, eu acho que ela ainda precisa ser absorvida de uma forma melhor, sobretudo nesse contexto da crise do fotojornalismo, que o Catarino também deixou claro aqui. Mas eu acho que, no Brasil, mas acho que é um reflexo do mundo, né, a gente vê que a fotografia está infiltrada no mundo da arte contemporânea de uma forma muito enfática e dali ela não sai mais, né? E não vamos precisar mais de curadores advogando a favor dela nesse meio. Eu tenho bastante fé nisso, ainda que eu fique sem emprego. Muito bem. Talvez agora aqui uma pergunta para a Fiona. Se quiserem dizer mais alguma coisa, estejam à vontade. Não sei se têm alguma coisa a acrescentar. Mas talvez agora aqui uma pergunta mais especificamente para a Fiona. Acha que alguma ditadura ou uma espécie
uma espécie de ditadura, vamos lhe chamar assim, atual dos curadores e das agências perante a produção fotográfica, artística contemporânea? Do you mean, do I think that it's dominated by Yes. the agencies Yes. and the, yeah. I think that, I think what Edda says is quite interesting about, sorry, I'm going to take this off, it's quite distracting. I think what Edda says about, you know, this idea of not needing this advocate for contemporary photography, it's quite interesting because at the Tate we've only had a photography curator for maybe the last 3 years, but he is the only staff member on the curators panel at Tate who is defined by his genre. Everybody else is defined by their geographical region. So Simon Baker he's the only person who's sort of operating in this slightly different world, whereas everybody else is operating on a curator of Middle Eastern, curator of North African art. So he's sort of trying to cross all different areas of that activity. So I think that's quite interesting how you talk about removing that. Maybe in 10 years it will all be a little bit like this. I don't know whether I think that I think the UK is also quite different to maybe mainland Europe and possibly the US as well. I think the UK is still trying to catch up with treating photography as an art form. It still within our institutions tends to, you know, be a little bit of a dirty word. You know, the US have pioneered photography and putting it within the big cultural institutions, and the UK hasn't really done that. I mean, Simon's only been in position for 3, maybe 4 years, and I think that speaks volumes about the way that we in the UK see photography, and that's had an impact on the way that the rest of our cultural institutions treat photography. So I don't know whether it's dominated by the agencies and the curators, but I certainly think that, you know, at the highest level there is a filtering down process that happens, and then you hope that what the decisions made by the big institutions are then mirrored in some respects by what then the agencies choose to do, or what, you know, cooperatives do. There's a lot of, you know, there's a great, for all its failings in the UK, there is a great sense of sharing, which I don't know particularly happens in other regions. And so I think that's you know, that's sort of kind of interesting, how we tend to be maybe slightly different. Okay. Did that answer the question? Maybe. More or less. More or less. What I was saying, maybe in English. Yeah, that would be. Right. What I was saying, it was in the sense of, is the curator clearly being influential in the artist's work, being. All right, I see. Is he being a dictator in what he wants for his exhibit? In that sense. Yeah, I think that. Yeah, There I think was- curators are influential. Yeah, and I think that the type of work that you see being produced by new or emerging photographers tends to be because they have a better understanding and because they have a better education of what the larger institutions are doing. Well, certainly in my mind, you should be, you know, looking and understanding what those institutions are doing, so that it has an impact on your practice. You know, almost in the same way that Lewis is talking about, in terms of, you know, outwardly looking and making sure that you're not operating in a bubble. So yeah, I don't know whether I don't think it's a We saw dictatorship. cases like Guerrilla Girls, you know, like the women that went into museums and Yeah, doing yes, rubbish, yeah. mainly. And also in Czech Republic, kissing curators' ass, an exhibit. Those cases were maybe a bit Isolated. not isolated, but maybe the tip of the sword of what artists want to say to curators. Yeah. We define our work. Yeah. Not curation. Okay. Yeah.
I don't know if it's this. I don't know if it's I don't know whether there's this anger Okay. towards curators in the UK. I think that there's certainly a certain level of frustration within the UK about the way in which, you know, the slowness that it's taken photography to kind of catch up as a respected medium. But I don't know whether there's this level of anger, perhaps. Perhaps I'm exaggerating Well, a bit, but no, I mean we have to it's talk about good to be something. provocative, but yeah, I don't know whether curators are really viewed as being, you know, Okay. that influential or defining a role as a sort of more dictator. Yeah. Thank you. Uma pergunta. You want to say something? Eu queria fazer Estou a falar inglês. um comentário. Eu acho que os curadores estão nesse rol de profissões contemporâneas, né, que surgem após a massificação e a massificação da difusão da informação, né? Então, sei lá, assim como hoje a gente procura sites de pessoas que fazem listas de músicas, por exemplo, eu acabo usando muito, né? Assim como os DJs editam música, né? Eu acho que o curador é o pesquisador que tem meio essa função de ser uma antena que está captando as coisas que estão acontecendo de novo, sabe, como esse fenômeno que eu falei no Brasil, do documental imaginário, né? Eu percebia uma coisa pipocando ali, um fotógrafo com uma produção ali. Aí quando você reúne tudo e fala, olha, existe uma nova linha de força, né? Esse momento que nós estamos vivendo está dando a ver, está trazendo à tona uma nova perspectiva sobre a fotografia documental. E no caso do Brasil, assim, uma fotografia documental que surge com muita liberdade de estilo e que só podia acontecer depois de alguns anos pós-ditadura militar. Quer dizer, a gente percebe isso como um fenômeno, né? Reúne e mostra e traz a público um painel sobre isso para que se discuta a partir dali, né? Então, essa coisa de... Claro, há curadores e há curadores, né? Mas, assim, o curador como pesquisador de fenomenologias que estão acontecendo, que traz à tona um painel, como a Fiona faz uma forma muito interessante com mulheres. No primeiro momento você fala, pô, mas é um recorte por gênero, né? Pode ser uma coisa meio boba, né? Mas aí não, mas aí quando ela mostra esse painel de mulheres que fotografam muitas questões relativas às mulheres, e pela pesquisa dela ela percebe que nas agências o número de mulheres é mínimo, né? Então é um trabalho que realmente é muito válido a partir dessa pesquisa que ela realiza. Então, acho que o curador tem esse papel, assim, de criar um painel sobre o tempo que nós estamos vivendo, fazer essa pesquisa e trazer à tona, para a partir dali começar as discussões também, né? Porque senão corre o risco também de muita coisa ficar perdida pelo excesso de informação que a gente vive, e isso não tem alguém que as reúna para criar um campo mais reflexivo. Mudando aqui um bocadinho, falando aqui espalhando aqui o mal pelas aldeias, na situação da fotografia mais documental, mais pró-jornalística, chamemos-lhe assim, com uma carga narrativa imediatamente apensa, qual é a sua opinião? Quais são as pontes, em termos até de funcionamento, do modus operandi, em que o documental, enquanto género, tem as suas pontes para os restos dos géneros da fotografia e também para, num sentido mais abrangente, para a arte contemporânea? Qual é o aporte que traz qual é a novidade? Terá o documentarismo parado no século XIX, enquanto género? Está tudo feito, está tudo dito, está tudo fotografado, ou então só mudam as personagens e os frames são todos os mesmos? A abordagem estética, digamos, mais contemporânea, com fotógrafos que estão a abordar o tema documental de uma forma mais, muitos deles de uma forma mais despida, com menos complexidade de enquadramentos ou de coisas a acontecerem, porque eu confesso que fui inspirado por fotógrafos
clássicos, por fotojornalistas clássicos. E cada vez mais gosto de ver o que se está a fazer agora, que já não é nada clássico. Na nossa agência eu mostrei as fotografias do Caminho de Santiago do Alberto Paredes. O Alberto Paredes tanto consegue ser clássico como consegue procurar coisas muito mais subjetivas. E acho que o fotojornalismo atual, obviamente que os jornais o que publicam não é nada subjetivo, não é? Ou muito pouco, ou há pouco espaço para isso. Como é que eu ia dizer? Mas cada vez há mais vontade de ver subjetivismo no fotojornalismo. Isto é, a tal janela do mundo que cada fotógrafo captava e continua a captar, quando tenta mostrar um tema de notícias, muitas vezes nós agora vemos um tema noticioso fotografado de uma maneira que não é imediato a explicar o que é que se está a passar. Aquela frase clássica de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é verdade. Não é. Nós cada vez mais olhamos para coisas e ficamos espantados e informados porque um fotógrafo teve uma visão muito própria do que estava a acontecer à frente dele, que outros ao lado dele podiam estar a fotografar de uma maneira altamente clássica e altamente realista. E depois, ao se ler qual foi o pensamento que ele teve, às vezes os pensamentos até aparecem depois de fotografar, não é? Portanto, ou só depois é que nos apercebemos do que é que andámos realmente a fazer e há coisas que são construídas inconscientemente. Por isso acho que é cada vez maior o espaço que um fotojornalismo mais subjetivo tem na atualidade. Não é esse o papel do fotojornalismo, ser objetivo? Ser o mais aproximado a uma ideia de realidade? É sempre... No sentido de uma ilustração quase para... Só o facto de só captarmos um bocadinho da realidade tira logo grande parte do contexto às fotografias. Por isso é impossível nós sermos tão realistas e tão descritivos. Vá lá. E parece-me que, ao mesmo tempo, a maneira como as pessoas olham para as fotografias, ou para a fotografia em geral, tem evoluído muito. Cada um de nós tem um telemóvel e tira umas fotografias. E há fotografias boas e fotografias más. E isso também depende do gosto de cada um, do interesse de cada um. Portanto, não quer dizer que a fotografia que eu gosto, que vi há bocado, seja a mesma fotografia que alguém aqui tenha gostado. E pode ser fotojornalismo, nós podemos olhar para ela e eu percebo o que é que aconteceu lá de uma maneira e outra pessoa se calhar percebe de outra maneira. Quando se lê um texto jornalístico, muitas vezes também temos percepções diferentes do que é que nos estão a contar. E não quer dizer que não sejam descritivos sobre o que se passou naquele ato. Não sei se respondi à sua questão também. Não, talvez tenham escapado aqui algumas pontes entre os géneros, vá lá, e possivelmente também entre um género mais documental, que agora é tão afirmado, está tão presente, mesmo quando lhe chamam ou têm nomes como o documentarismo ficcional, que também pergunto ao Éder se não é só uma boa maneira ou um eufemismo para dizer fotografia. Fotografia? Só para dizer fotografia. Documentarismo ficcional não será um sinónimo de fotografia. Só. Pegando aqui, talvez não... Na verdade, é pensar a fotografia não mais como uma linguagem pura, mas como uma linguagem que surge na intersecção com outras, né? É uma fotografia que é literatura, é uma fotografia que é cinema, é uma fotografia que é pintura, né? E acho que a contemporaneidade dela vem disso, de perceber que as linguagens não podem ser engavetadas, né, numa caixa, né, mas que elas são interdisciplinares. Né? E acho que essa fotografia que se permite falar da realidade a partir do sensorial, ela incorpora essa facção, né, essa fração que é como nós, né?
é uma fotografia que fala muito claramente que tudo é só um ponto de vista, né? E um ponto de vista, ele está sujeito a deturpações ideológicas, de crença e tudo mais. Então, é muito legal quando a gente olha os ensaios dos fotógrafos no Forci, porque quando eles saem do jornal e deixam de publicar 2 fotos apenas de uma reportagem complexa, como a crise econômica em Portugal ou a crise na Grécia, né? Que é isso, né? Você vai lá, faz uma cobertura de dias e consegue publicar 2, 3 fotos no máximo. Aí quando você vê um ensaio mais encorpado, ali dentro o fotógrafo consegue dar seu ponto de vista, mas também tem contradições, também tem momentos mais poéticos, momentos mais dramáticos, ou seja, é uma narrativa muito mais verdadeira, muito mais pulsante, mais orgânica, né, do que esse direcionamento mais pontual que o fotojornalismo tende a dar. Eu tenho muito claramente que o pior lugar para se ver fotojornalismo hoje é nos jornais. Isso é um contrassenso, na verdade, não é? Um bocadinho. Uma pergunta aqui para a Fiona. Pay attention. Do you want me to speak in English? Yes, please. I think everybody will understand. Do you think agencies will die? Do you Oh. do you think that the photographer is the synonym of the walker on the street, and with the iPhone and with the eyeglasses that will take photographies, and with iBrain, iStea, or something like that? Do you think that agencies are hanged by a string? Are you planning your unemployment? I don't want to talk myself out of a job. I think agencies have to reinvent themselves. That is, I think that's really key, and I think that's been something that a few of the agencies, Magnum included, has struggled with over the last 20 years, say, since the decline of editorial. And I think that we Magnum have to look and see where the next opportunity is. Otherwise, yes, I think it's a very big reality. I think that with the rise of citizenship journalism, and I think with the decline of newspapers and magazines to support young photographers, particularly within the different conflicts within the last 5-10 years, does mean that the same channels that existed when Magnum was founded, they don't exist anymore. And so how do you disseminate the work when you've just lost a huge chunk of the way that you get your message out there? And books, Ed also touches on it. The photographer can choose to present his or her work. You might get 2 pictures of a feature in Sunday Times magazine or wherever, but that will never be a satisfactory outlet for, I would hazard to guess, no sort of self-respecting photographer really ever sees that their lifetime body of work gets reduced down to 2 images, as mentioned in an editorial feature. But yeah, I absolutely. I mean, I think we were talking about this on a little walk that we did this morning about how Magnum is trying to deal with this decline, this lack of editorial opportunity, and acknowledging that perhaps the best way of getting your work out to your audience is not to wait for the Guardian or the Sunday Times or the Telegraph or the Financial Times to pick it up, but it's just to deliver it immediately. And I think that sort of level of immediacy is what people are actually really quite interested in. I think with the rise of Twitter, and that's how people are getting their news now. They're not necessarily waiting for the Sunday colour supplements to come out to find out what's the latest photo story. They're going online, and people want to see it immediately. So I mean, some people might
here might be familiar with a project that we did maybe a year and a half ago called Postcards from America, and it was doing exactly that. It was taking the fact that we have a large audience and cutting out that middleman and delivering the work directly to that audience. So it was a really simple concept for a road trip that was initiated by 3 photographers, and rather than produce the work and then syndicate it, we were producing the work and we were syndicating it live on a Tumblr feed that was being updated every couple of minutes. And so our audience was able to plug into that and see it as the work was being produced, and then they could choose to support it. So if you wanted, you could donate $5 and you get a postcard on the road sent to you from Jim Goldberg or Alex Soth or whoever. And that funded, that initially, they had to upfront the cost of the project, but it ended up covering most of the costs through this idea of delivering the work directly to the audience. And I think that now has sort of set a bar. I think it was a surprising thing for somebody like Magnum to do. There's this concept that we're a bit of an antiquated system, and to come and sort of do this sort of guerrilla-style pop-up sort of, way of showing the material, I think surprised a lot of people. And I think that we may have just found some way of an outlet to continue maybe for the next 10 years, and then maybe we have to think again about what happens in for the next chapter. This immediacy isn't negative to the understanding of the visual, of the photographic. Maybe it's this bombardment of pictures. Yeah, is quite. Yeah. It's kind of I do love a this struggle to the public. Yeah, maybe. I love this notion that there could be too many pictures in the world, because nobody ever says, "Oh, there's too many words in the world. There's just too much written text. I just can't cope with all this written text." Nobody ever says it, but everybody talks about it within photography, within the image world. I just don't agree. I think that there's great photography and there's really bad photography, and there's a lot of photography that sits in the middle. But I don't agree that the dissemination of images should be one way or another way, or that picture editors in the traditional sense of the word should be the ones that define the way that we see photography, or that a photographer should say, my work is seen as a book, and that's the only way that I'm willing for you to see. As an individual, as someone who's not a photographer, I don't find that interesting. I find the way that I can dip in and dip out of something, I find that much more interesting. So the idea that I can go onto a Tumblr feed and I can just scroll for hours and hours and hours, and I can just see all this ream of material, I actually think is really compelling. Is it? I do. I think so. Maybe you disagree, but or maybe you disagree. But I think it's an interesting way to see work. Isn't that notion of there are too many words, or there are too many things in the world, but they are words are in books, and sometimes pictures are in books, but there is a different type of image when you are walking to the street and you can't avoid it. It's the codes are from the real. The words, you cannot not to read them, but the images, you cannot help not to see them. Yeah, it's a bit. Well, I mean, maybe you guys can feed into this, but as somebody who loves photography, I don't think I could ever get tired of seeing images. That's good. I get tired of seeing really shit images. I'll be honest with you, but that's the reality. I love seing good work. But you get everything in the middle of those. Yeah, it's a little. When you see a good picture, a picture that you like, you take more time looking at exactly. it. If it's bullshit, Do you agree? Do you find this idea that there could be too many pictures in the world quite? Maybe it's just me. I just find the concept that we only talk about this within a photographic context. No one talks about it outside of our community. Eu penso que essas mudanças todas que ocorrem, não ocorre uma coisa em substituição à outra, né? Não é porque a gente passa a ter uma distribuição das imagens instantâneas online, né? Porque a gente quer saber o que está acontecendo agora em tal lugar, e essa é uma necessidade
atávica nossa, né? Mas eu quero ver, sim, também no jornal de domingo, uma edição bem feita sobre o assunto. É como a gente lê uma reportagem, sei lá, sobre o que está acontecendo no Egito hoje, e no jornal de domingo eu quero, sim, ter uma boa crônica de alguém que vai se aprofundar naquele tema e fazer outras vertentes que não seja a notícia quente, né? E na fotografia a mesma coisa. A gente tem ali o Spot News, né? A fotografia a quente, como a gente diz na redação do jornal. Mas depois você vê um ensaio fotográfico, né? Como esse da Grécia que a gente viu, né? Que já tem um outro viés, já não é a reportagem do quebra-pau, da revolução, do dia em que acontecem as manifestações, mas já é o depois, é como se fosse uma crônica, né? Então, acho que a fotografia, ela cabe em todos os meios. Assim como tem o livro, né? Um bom livro, você volta a ele durante anos, né? Porque cada vez que você vê, você também já não é mais o mesmo, você vai reinterpretando aquelas imagens. Então, esses são tempos distintos de leitura para as imagens. E, claro, somos todos, hoje em dia, viciados no consumo instantâneo da informação, né? Mas também, eu não abro mão de ter depois isso bem fechado num livro, ou numa crônica, ou num site, né? Acho que todas essas vertentes convivem muito bem. Só um bocadinho. Já posso só fazer mais uma eu? Obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Luís. Analisando aqui o particular da realidade portuguesa, em termos de fotojornalismo e eventualmente documental, mas mais particularmente relacionado com o fotojornalismo, não estará o fotojornalismo num sentido generalista, vá lá, não especificamente pegando numa agência ou num jornal, não estará um bocado agarrado ainda ao salonismo tecnicista dali dos 50s e dos 60s, do efeito, muitas vezes, do construtivismo russo, do contrapicado, quase de um aspectozinho e não de uma imagem que se quer forte e até talvez mais pragmática e objetiva, muitas vezes. Eu estou a falar no geral, não estou a falar em particular. Falas isso na abordagem estética? Sim, no sentido, vá lá, no sentido da imagem nela própria, no sentido até mesmo da abordagem do próprio fotojornalista, que é ainda... Eu acho que é tão natural, isto é, as perspectivas que tu tomas para fazer uma imagem, se te baixas, se te levantas, se usas a grande angular, se usas a teleobjetiva, é porque tu queres transmitir uma mensagem melhor, de uma forma melhor. Se tu achas que aquela tua reportagem ou aquele teu trabalho mais profundo requer uma estética que é, imagina, fotografas em quadrado com todas as pessoas no meio da fotografia. Isso talvez não requeira que te baixes, que uses esses contrapicados que falavas. Eu estou a etc. falar num sentido mais geral, não no sentido da produção de uma imagem, mas no sentido de uma corrente, vá lá. Não gosto muito do emprego da estética, porque é uma disciplina, não é bem chamada, ou eventualmente não poderá não ser, mas que tendencialmente sejam produzidas imagens dentro desse mais efeito, tendencialmente, desse salonismo mais de foco-desfoque. Tendencialmente a fotografia é dinâmica. Tendencialmente as pessoas são dinâmicas e mexem-se. Portanto, eu não estava a dizer no sentido da produção, estava a dizer no sentido das imagens que são até mesmo escolhidas para figurar no público, no JN, na Visão, no Expresso. Sim. Eu acho que, puxando para a realidade portuguesa, dos jornais portugueses, há uma tendência demasiado forte e demasiado despreocupada e desresponsabilizada de publicar aquilo que ilustra melhor, que alguém acha que ilustra melhor. Eu tenho a experiência de ter trabalhado em jornais e uma coisa que me choca
atualmente é que já quase que não há editores de fotografia nos jornais portugueses. E falo de onde já trabalhei, em que deixaram de haver editores de fotografia para passarem a haver coordenadores de fotografia e que estão abaixo, hierarquicamente, dos editores de política, de nacional, de cultura. Só esse facto faz com que o editor de fotografia tenha perdido poder de ir lá bater à porta e dizer não, é esta é que sai, não é essa que vocês acham que... Esta é que tem muito mais poder, é muito mais demonstrativa do que se passou, ou é muito mais interessante. Uma coisa que eu me lembro de há muitos anos ter ouvido um editor de fotografia que não era fotógrafo, e há um certo mito em Portugal de que um bom editor de fotografia tem que ter sido fotógrafo, e ele explicou que, e acho que é fácil de entender isto, quando há uma boa fotografia numa página, há muito mais gente a ler o artigo. Não é? Porque a fotografia é interessante e é claro que o editor há de ter uma linha de pensamento para a fotografia que quer publicar naquele jornal, mas isso está-se a perder em Portugal. Está-se a perder muito e muito rapidamente. Daí essas imagens que aparecem, isto é, está-se a voltar até atrás, quando o fotógrafo chegava à redação, punha o rolo a revelar e largava o rolo em cima da secretária do redator. Está-se a voltar a isso, e acho que é gravíssimo, e depois quem decide fica espantado de perder leitores. É que isso também contribui para perder leitores. Se a qualidade baixa, se as fotografias são menos interessantes, se são muitas delas gratuitas, vá lá, de conteúdo, é natural que as pessoas passem à frente e depois deixem de comprar o jornal também. Mas em termos de dinâmica das imagens, sempre foram dinâmicas e sempre continuarão a ser dinâmicas. Agora, para acabar, para abrir aqui as perguntas ao público, uma pergunta pessoal para o Luís. Também não precisa de responder, sendo o fotógrafo oficial do Presidente da República. Sim. Há aqui alguma espécie de comprometimento político, no sentido de não mostrar algumas coisas ou mostrar outras? Em que? No meu trabalho como fotógrafo do Presidente? Há um bom senso, digamos. Ok. Muito obrigado. Vamos agora abrir aqui a possibilidade do público fazer algumas questões. Boa tarde. A minha questão é para o Éder. O Éder levantou aqui, ou fez duas afirmações muito importantes. A primeira é uma pergunta muito direta. Disse que o melhor sítio para se ver fotojornalismo não é nos jornais, portanto eu gostava de saber onde é que é. E a segunda tem a ver com o facto de estarmos em 2013, de dia 19 se comemorar a apresentação pública da fotografia em 1839, portanto passaram 174 anos e hoje continuamos aqui a debater a questão de se a fotografia é ou não uma forma de arte. E, portanto, eu não ouvi peço desculpa porque não ouvi a sua intervenção, do Éder, portanto, provavelmente já falou nesta questão que me interessa ouvi-lo falar. Portanto, recapitulando, a primeira questão é o fotojornalismo, onde é que se vê? A segunda é que assistimos, portanto, no Brasil, a um Éder que diz que não é preciso ser-se especialista em fotografia para ser curador de exposições de fotografia, quando no Reino Unido essa especialização começa a acontecer. E, portanto, eu gostava de ouvi-lo falar sobre o documentário imaginário, sobre a questão da fotografia no seio da arte contemporânea. Entendi a última parte. A fotografia no âmbito da arte contemporânea. Tá bem. Bom, antes de começar a atuar como curador de fotografia, que faz 10 anos que eu estou atuando, eu fui editor de fotografia do jornal de maior circulação no Brasil, que é a Folha de São Paulo.
Trabalhei lá por 13 anos. Né? E o meu mestrado na universidade é sobre a crise do fotojornalismo. Né? Isso eu digo que o pior lugar para se ver fotojornalismo é nos jornais, eu digo isso hoje com toda a convicção, é por alguns motivos. Primeiro esse, que a gente comentou aqui, de você fazer coberturas complexas e conseguir publicar muito pouco. O segundo é que o fotógrafo ele é a parte menos ouvida quando essas fotografias vão ser publicadas no jornal. Né? Ela passa por um filtro ideológico, que nós sabemos que é fortíssimo e nem sempre numa orientação mais liberal. Né? Então, esse jornal ele tem um dono, ele tem um grupo econômico a que deve responder, né? E essas fotografias estão sujeitas a esses filtros. Né? Então, eu acho que a grande revolução que a gente já viu na comunicação nos últimos anos foi essa coisa dos fotógrafos poderem finalmente se pautarem para fotografar as histórias que eles querem. Eu gosto muito quando o Peter vai fotografar pessoas doentes de diabetes, né? Que é um ensaio belíssimo, eu já tinha visto em outro contexto. Quando que um jornal vai publicar uma reportagem longa sobre uma questão dessa? Nem sempre é um assunto muito agradável, nem sempre é um assunto que possa vender jornal. Né? Então, eu digo que o fotógrafo, quando sai da redação e passa a atuar em coletivos, como o CIA de Foto que eu mostrei, ou o Forci, ele passa a ser o seu próprio patrão, ele passa a contar suas próprias histórias, a editar da forma como ele acha mais eficaz e a distribuir e a cobrar pelo seu trabalho. Né? Ou seja, ele passa a coordenar todas as ações do seu trabalho, não mais sujeito a um patrão e a um filtro ideológico. Né? Então, se eu quero saber sobre o que está acontecendo no Egito essa semana, né, é claro que o jornal é o pior lugar, do ponto de vista da imagem, sobretudo. Né? Vamos entrar, é muito melhor você olhar o Facebook dos egípcios, né? Você olhar fotografias, inclusive, de amadores, mas, claro, dos profissionais que estão lá também, que estão colocando isso em sites, em blogs, no Flickr, onde quer que seja. Né? Então, é isso. Essa primeira parte é isso. Aí, a segunda parte, que se fala, se não é uma contradição, essa coisa de eu achar que o curador de fotografia específica vai desaparecer, a ponto que, no momento em que a Tate, chama o Simon Baker, né? Que há 3 anos está lá. Em São Paulo também, eu estou no Museu de Arte Moderna, né? Também como curador de fotografia, porque eles falaram, olha, a questão era, em 2005, quando me chamaram, a questão era, olha, o acervo de fotografia está crescendo bastante, porque a fotografia passou a ter uma pregnância muito grande no mercado, no circuito de arte contemporânea. Então, o museu começa a adquirir mais fotografias e os curadores que estavam trabalhando lá até então não tinham essa convivência com a fotografia. Né? Então, eles sentiam a necessidade, sim, de ter um curador específico de fotografia. Porque eu acho que a gente ainda está vivendo o furacão dessas mudanças de patamar. Né? Então, acho que a minha função como curador de fotografia é um papel político. Eu tenho isso como uma plataforma política mesmo. Né? Assim como a Tate, eu acho que talvez tenha sido mais ou menos as mesmas questões. Né? Precisaria de alguém para pensar particularmente a fotografia dentro desse contexto da arte contemporânea. Porque, embora ela já esteja bem incorporada no circuito, ainda não tem curadores que entendam muito bem de pintura, de performance, de vídeo e fotografia. Né? Então, acho que a gente ainda está vivendo um momento que essas coisas estão se acomodando. Mas o que eu quis dizer aqui é assim, que a partir do momento que isso se acomode, não faz muito mais sentido ter curador específico só de fotografia, eu acredito. Né? Te respondi? Nova tendência
Desculpa. Estava a dizer que sim, a parte da questão. A outra parte da questão tem a ver com as linhas de força da fotografia contemporânea e da questão do documentarismo imaginário, do documentário imaginário. Sim. Que eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isso. Entendi. Bom, tem um livro que virou meio obrigatório para fotógrafos que estão se enveredando pela fotografia na arte contemporânea, que é o livro da Charlotte Cotton, né? Fotografia como Arte Contemporânea, imagino que está traduzido aqui também, em que ela vai tentando definir alguns campos de abordagem da fotografia contemporânea. Né? Eu, ao meu modo, fui definindo isso porque justamente no Museu de Arte Moderna em São Paulo, a cada ano eu indico um grupo de fotógrafos que vão doar obras para o museu ou que vão ser adquiridas através de um pool de empresas que compram obras. E aí precisa pensar como que esse acervo de fotografia deve crescer, já que é um acervo de fotografia brasileira específico. Né? E aí eu comecei a estabelecer o que seriam as linhas de força da fotografia brasileira. O documental imaginário é uma delas. Na verdade, surgiu lá, antes de virar a exposição, surgiu lá essa linha de força. E as outras são muito ligadas à especificidade da fotografia brasileira. Né? Mas que é esse cruzamento que eu estava até conversando com a Sara, fotógrafa francesa que está aqui, que o movimento é cada vez mais de desacomodar esse enquadramento, sabe, de fotografia. Isso é documental, isso é arte, isso é fotojornalismo, tudo é fotografia. Né? A Penélope Umbrico tem um trabalho maravilhoso, que ela pega fotografias do Flickr, do pôr do sol, e fotos de amadores, e ela redimensiona isso de uma forma muito interessante, ou seja, que é o uso de fotografia vernacular. Né? Então, cada vez mais, eu acho que o avanço da fotografia como linguagem passa necessariamente por derrubar essas nomenclaturas todas que a gente cria. Ah, isso é fotografia de arte. Ah, não, isso não é arte, isso não pode estar na parede, isso só pode estar num livro ou num jornal. Não faz muito sentido. Né? A arte está onde nós a colocamos, né? Onde a nossa sensibilidade se faz percebê-la. Eu acho que é. Tá. Obrigado. Temos aqui mais uma senhora. Temos antes. Eu gostaria de fazer um comentário relativamente à conversa que tem havido na mesa, porque me parece que esta conversa tem por trás uma certa ambiguidade e uma certa indefinição relativamente a dois conceitos. As pessoas estão a falar de coisas diferentes utilizando as mesmas palavras, porque há aqui dois conceitos que têm que ser definidos para não cairmos neste tipo de confusão. O primeiro é a diferença clara que existe entre fotografia e aquilo que se chama fotografia contemporânea. São duas coisas diferentes. Grande parte do que a gente viu aqui, por exemplo, apenas como exemplo que foi apresentado hoje, o trabalho da agência ForView, não tem absolutamente nada a ver com fotografia contemporânea. É pena o Ricardo Nicolau não estar aqui, mas o Ricardo Nicolau tem um livrinho que se chama Fotografia na Arte, em que ele diz claramente, eu estou a citar de cor, portanto as palavras podem não ser exatamente estas, mas ele diz que a fotografia contemporânea é uma fotografia ferramenta, portanto é uma fotografia apropriada pelos artistas, que os artistas utilizam para expressar, para fazer, portanto, os seus projetos artísticos. Ou seja, a fotografia contemporânea é inclusive uma fotografia de pessoas que se afirmam como não fotógrafas. Portanto, elas dizem que não são fotógrafas, que apenas utilizam a fotografia como ferramenta. Portanto, isto é uma coisa muito específica e misturar, portanto, fotografia com fotografia contemporânea dá origem a estas confusões. Uma das razões para essa confusão tem a ver com a palavra contemporâneo, que é uma palavra, um false friend, como dizem os ingleses, porque neste contexto não tem nada a ver com o significado da palavra contemporânea. Portanto, isto é o primeiro comentário. E nesse sentido, por exemplo, aquilo que disse o Éder, dizer que não se justificam curadores de fotografia ou especializados em fotografia. No contexto da arte contemporânea, isto faz sentido, porque, de facto, no contexto da arte contemporânea não há fotografia. Há peças que se integram num projeto
de curadoria, e portanto este é o segundo conceito que quanto a mim está baralhado, porque há curadores e curadores. O conceito de curador, que vem da palavra latina curar, portanto cuidar, tratar, é um conceito muito antigo. Sempre houve curadores, portanto os curadores não apareceram na década de 70, já existiam curadores, os museus têm os curadores. E o curador era a pessoa que tratava da obra, portanto era necessário fazer uma exposição, contactava as pessoas, organizava, etc. O curador contemporâneo é o criador, portanto, o curador contemporâneo é o criador por excelência. Ele cria um objeto novo. E é nesse sentido, por exemplo, que vocês podem ter uma exposição de arte contemporânea em que tem, por exemplo, fotografias do August Sanders ou do Walker Evans, que são tudo menos fotógrafos contemporâneos. Não é? Portanto, podem se integrar num objeto contemporâneo pela tal curadoria contemporânea. Portanto, estes dois conceitos têm que ser clarificados, porque senão estamos a falar de coisas diferentes. Porque no mesmo sentido da arte contemporânea, como ele diz que não são necessários curadores, e eu estou de acordo com, ou melhor, curadores especializados em fotografia, porque a fotografia vai se integrar num todo, também poderíamos dizer que não se justificavam, por exemplo, festivais de fotografia. Porque no contexto da arte contemporânea não faz sentido fazer um festival de fotografia contemporânea, porque é uma coisa um bocado absurda, não é? Portanto, a fotografia contemporânea integra-se numa arte contemporânea e é assim que aparece, nomeadamente nos grandes festivais de arte, como as documentas, etc. Há uma parte que é a fotografia e muitas vezes, inclusive, a fotografia não está separada, está misturada com outras peças de arte. Portanto, o meu comentário vai nesse sentido. Há que clarificar o que é curadoria, de que curadoria que estamos a falar. Estamos a falar de uma curadoria no sentido clássico, não é? De alguém que coordena, organiza, faz contactos, portanto, passa por, sei lá, fazer um certo trabalho editorial, etc. Ou um curador, criador, que cria um novo objeto artístico a partir de peças que vai buscar a todo lado, que podem ser pintura, fotografia, etc. Era esse o meu comentário. Concordo com tudo. Comento? Estejam à vontade. Concordo, acho que você coloca muito bem essas classificações, eu concordo. Agora, quanto aos festivais de fotografia, eu acho que eles são mais do que necessários, sim, não por uma especificidade de pensar a fotografia como uma linguagem autônoma em relação às outras, mas para ter painéis de discussão como esse que nós estamos tendo aqui. A gente já colocou aqui assim, várias questões e que a fotografia está claramente num turbilhão de mudanças e de readequações, que esse é o momento, para mim, é revolucionário o momento que a gente está vivendo na questão da representação. Né? Mesmo essa questão que a gente coloca, eu coloquei um pouco ali quando falei do documentário imaginário, mas a fotografia que fala da realidade, a fotografia que fala da ficção. Viver é uma ficção. Né? Viver, na verdade, é um agenciamento que a gente faz entre as nossas fantasias e o choque da experiência. Não é? A gente fantasia o viver. Quando eu saio do Brasil e venho para Portugal, eu já estou idealizando como vai ser esse evento, como vai ser os restaurantes e os vinhos. Né? Eu já pré-construo a viagem. E aí depois eu vou ter o choque da experiência, né? Que é estar aqui, e aí eu vou negociando entre a minha fantasia e não a realidade, mas a experiência, né? Que a soma vai dar o real. Né? Eu acho que a fotografia que transpira esses descompassos, esse agenciamento entre fantasia e experiência, para mim é a fotografia que vale a pena. Né? E ela tem que estar no documental, tem que estar no experimental. Por isso, sim, eu acho que os festivais são muito importantes como painéis de discussão dessa revolução que a gente está tendo, né, dentro da linguagem. Falei demais. A conversa estava fantástica e ficando com um bocadinho de água na boca para uma próxima oportunidade, para os próximos capítulos, vamos ter que encerrar esta conversa, porque vamos ter todos que sair até às 6 da tarde, senão ficamos cá fechados. E o Nuno vai-vos dizer mais algumas palavras,
Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a esta gente fantástica. Até uma próxima. Obrigado. Eu peço imensa desculpa, mas o museu fecha às 6 e nós pronto, ainda temos, podemos continuar depois a conversa pronto, e as várias trocas de informação e as várias opiniões sobre a fotografia contemporânea ou não, e os vários festivais. Os festivais é um tema quente aqui, hein? A gente já voltou, está há 2 dias a falar dos festivais. Pronto, peço desculpa para quem não conseguiu colocar agora as questões, temos que continuar depois. Chama a atenção que nós temos às 10 da noite o concerto da Lula Pena, que vai ser aqui, o concerto gratuito, aqui no Museu Soares dos Reis. Vai ser um cineconcerto a partir do filme A Propos Nice, do Jean Vigo. É uma obra original, feita, pronto, uma nova abordagem feita pelo Lula Pena. Gostaria muito de contar convosco. Depois temos a Festa da Fotografia, no Plano B. E depois ligamos, para quem ainda tiver pernas, com o Fotografar o Amanhecer no barco a passear pelo Douro. Contamos com vocês todos. E quando saírem podem ter informação sobre a abertura para setembro da apresentação do Slide Luck, que vai ser uma das últimas ações do Entre Margens. Quem estiver interessado, pega a informação e concorram para a gente criar os vários networks. Muito obrigado, obrigado aos oradores, foi maravilhoso. E amanhã cá estamos. Obrigado. Amanhã às 2h30 da tarde. Cá estamos para os emergentes.